Hello, people. Good morning. Good afternoon. Então, na nossa aula dessa semana, vamos estudar o verbo modal can e, como vocês já podem ver aqui embaixo nessa picture, sports. A primeira coisa é aprender alguns sports. You can repeat after me, ok? Podem repetir depois do teacher para ver como é que é a pronúncia de cada um desses esportes que a gente vai estudar nessa unidade. The first is play basketball, jogar basquete. Em seguida, nós temos surf, que é surfar. Logo depois, play football, jogar futebol. O nosso quarto esporte é run, que significa correr. Aqui na linha de baixo temos sail, que significa velejar. E ao lado de sail temos skate. Skate é o verbo que a gente usa para andar de skate, como dizemos em português. Logo em seguida temos parachute jump. Parachute é paraquedas, jump pular. Então, parachute jump, pular de paraquedas. E logo depois temos do boxing, que é fazer boxe, lutar boxe, ok? Temos mais alguns esportes aqui. Esse primeiro que você está vendo aqui é climb. Climb significa subir, escalar, pode ser climb trees, subir em árvores, pode ser também climb a mountain, que é subir em uma montanha. Logo depois é swim, que significa nadar. E em seguida, weight lift, que é levantar peso. E o último esporte que vamos estudar nessa unidade é play tênis. Então, nós vamos utilizar o verbo modal can e os esportes para falar de abilities, habilidades. Vamos lá. Nesse slide aqui, você pode ver essas frases, elas estão na forma positiva. O teacher vai então explicar para vocês cada uma dessas frases e a estrutura delas. The first sentence: I can play basketball. Eu consigo jogar basquete. A segunda frase: You can surf. Você consegue surfar. The next one: He can swim. Ele consegue nadar. A nossa quarta frase: She can play tennis. Ela consegue jogar tênis. A quinta frase: We can play football very well. Nós conseguimos jogar basquete, conseguimos jogar futebol muito bem. And the last one, a última: They can climb trees. Eles conseguem subir, escalar árvores. Notem que em todas as frases nós temos a seguinte estrutura: o sujeito, que é aquele que faz a ação, I, you, he, she, we, they. Em seguida, temos o verbo modal can, que significa conseguir, e logo depois temos o verbo, a ação que o sujeito da frase consegue fazer, ok? Então, como vocês viram quando eu fui traduzindo as frases para vocês, o verbo modal can, ele significa conseguir, quando a gente pode fazer alguma coisa. Então, ele é usado para falar das habilidades que nós temos, certo? Vou recapitular com vocês a estrutura das frases positivas: sujeito, verbo modal can e a ação que o sujeito consegue fazer. Agora que você já consegue montar frases afirmativas, vamos ver como é que é a estrutura das frases negativas. The negative sentences with can. Então, eu usei as mesmas frases e eu gostaria que vocês percebessem a diferença. Na forma positiva, a primeira frase, nós vimos que era I can
play basketball. Agora, na negativa, nós trocamos o can pelo can't, certo? Assim formamos frases negativas com o modal can. E logo, can't significa não consegue. Agora que nós já sabemos como montar uma frase positiva e uma frase negativa, vamos ver quando a gente usa as duas numa mesma frase. Por exemplo, você já deve ter dito para algum amigo alguma frase assim: Ah, eu consigo jogar futebol, mas eu não consigo jogar voleibol, não é mesmo? Então vamos ver como fazer essa estrutura no inglês. Note: I can play soccer. Eu consigo jogar futebol. Mas tem uma outra coisinha que eu não consigo fazer. I can't run fast. Eu não consigo correr rápido. Quando eu quero unir essas duas informações em uma frase, eu utilizo a palavrinha but, que significa mas. I can play soccer, but I can't run fast. Eu consigo jogar futebol, mas eu não consigo correr rápido. Como uma ideia é positiva e a outra é negativa, eu vou conectar as duas frases com uma conjunção adversativa. But, que significa mas. So, I can play soccer, but I can't run fast. Um outro exemplo. I can play tennis, but I can't parachute jump. Certo? Eu consigo jogar tênis, mas eu não consigo pular de paraquedas. Essa é uma habilidade que eu tenho e a outra é a habilidade que eu não tenho. Agora que nós já sabemos formar frases positivas, frases negativas e utilizar as duas em uma mesma oração, vamos ver como fazer perguntas falando de habilidade. Quando eu quero saber se uma determinada pessoa tem aquela habilidade ou não tem. Olha só. Can you play football? Você consegue jogar futebol? The second sentence. Can he play basketball? Ele consegue jogar basquete? A terceira. Can they do boxing? Eles conseguem lutar boxe? And the last one. Can Pamela climb mountains? A Pamela consegue escalar montanhas? Note qual a diferença de uma frase afirmativa para uma frase interrogativa, uma question. Na frase interrogativa, o verbo can vai no início da frase. Por que isso? Para mostrar para o leitor, a pessoa com quem eu estou falando, que aquela é uma pergunta. E a pessoa que está lendo sabe que terá que dar a entonação de pergunta. Muito fácil, não é mesmo? Agora vamos ver como responder a essas perguntas. Short answers, respostas curtas. Sim, eu consigo. Não, eu não consigo. Sim, eles conseguem. Não, eles não conseguem. Observe a primeira. Can you play football? Você consegue jogar futebol? Se eu quiser responder de uma forma positiva, será da seguinte forma. Yes, I can. Sim, eu consigo. And if it is negative, se for negativo, no, I can't. Não, eu não consigo. The next sentence. Can he play basketball? Ele consegue jogar basquete? Se ele tiver essa habilidade, vamos dizer yes, he can. Sim, ele consegue. Agora, se ele não tiver, no, he can't. The third sentence, a terceira frase. Can they do boxing? Eles conseguem lutar, fazer boxe? Yes, they can. E se não conseguirem, no, they can't. E para finalizar a matéria, can Pamela climb mountains? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção.
nessa frase aqui, porque tem um detalhe que não vimos até então. Quem é o sujeito da frase? É Pamela. Mas nas respostas curtas, que é o que nós estamos estudando, não podemos utilizar o nome de pessoas, não se pode usar nomes próprios. Temos que usar apenas aqueles sujeitos que aprendemos lá alguns anos atrás. I, you, he, she, it, we, they. Agora, Pamela é o nome de uma mulher, não é mesmo? De uma menina. Então, Pamela é como se eu tivesse no lugar ela. Ela em inglês é she. Então, na minha resposta curta, eu tenho que utilizar she. Vamos ver como é que fica positiva? Se a Pamela conseguir fazer essa habilidade, responderemos assim: Yes, she can. E se ela não conseguir, No, she can't. O conteúdo não é muito difícil, não é mesmo? Então, agora que você já sabe o conteúdo, vamos praticar por meio de exercícios. Se você tiver alguma dúvida, envie mensagem aqui no Moodle, certo? Bye bye, see you!